onde eu irei? Bate a mão assim, ó. Se eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, para onde eu irei? Nós vamos para aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar você para um combate, em nome de Jesus. Eu sempre gosto de pregar sobre combate, porque nós estamos num combate. Amém? Eu fui chamado para combate, você foi chamado para combate. Por isso que Paulo diz assim, na carta maravilhosa dele, diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida de Paulo sempre foi um combate. A vida do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, sempre foi um combate. A vida dos apóstolos, a vida dos profetas sempre foi um combate. A tua vida vai ser um combate também. E eu quero trazer para você que você foi um forte combatente, meu querido, e venceu. Já no primeiro, meu querido, segundos de vida. Tinha milhões de crianças que iam nascer antes de você. Você foi na frente e foi combatente, em nome de Jesus. E nasceu na frente de todo mundo, amém? Você tomou a posição. A nossa vida, meu querido, é um combate desde o começo e vai ser até o fim. E graças a Deus por isso. Porque quem está combatendo quer dizer é que está vivo. Quem não está combatendo quer dizer que está morto. Então, se você está vivo aqui nessa noite, tenho certeza que o Pai vai recalcar você com a palavra dele em nome de Jesus, vai colocar espada sobre as tuas mãos, vai colocar escudo sobre as tuas mãos, vai revestir você com a armadura em nome de Jesus, porque o Pai bem sabe que nós temos um inimigo, e com esse inimigo a gente tem que estar bem recalcado na sua armadura. Ele vai revestir você em nome de Jesus de autoridade, em nome de Jesus Cristo, amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está conectado através da Web TV e através da Web Rádio, seja bem-vindo para a gente comer um pão sem fermento em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria pedir, por gentileza, você pode pegar na mão, não é feio porque eu vou autorizar. Pegue o seu celular na mão e veja se ele está, meu querido, no silencioso. Por gentileza, pode pegar. Se você está na dúvida, pegue. Em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho certeza. Dê uma olhadinha aí. Em nome de Jesus, se ele está no silencioso. Por que, pastor, você está fazendo isso? Porque se eu estivesse aí embaixo, eu não ia gostar que esse telefone tocasse do meu lado. Amém? Porque a palavra vai sair pérola agora. E às vezes vai tocar o celular, a gente vai perder a pérola. Vai cair no chão, a gente vai demorar um pouco mais a achar. Então, se você tiver celular, pode tirar do bolso aí. Dá uma olhadinha, ver se está no silencioso. Só se você gostar que alguém atrapalhe você. Você deixa. Então, porque Jesus Cristo nos ensinou. Aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o meu próximo. Então, se eu quero estar presente na palavra de Deus, eu não quero que ninguém me atrapalhe. A missionária é prova, amém? A missionária, quando eu sentava do lado dela, eu sempre dizia para ela: amor, nem toca em mim na hora do culto, amém? Nem toca, fica aí no teu cantinho, deixa eu prestar atenção na palavra. Porque a palavra, irmão, a gente tem que ter reverência, amém? Porque quando sai pérola, ela entra dentro da gente, é semente. E se a gente ficar esperto, ela vai dar fruto, em nome de Jesus, amém? Vamos se alimentar da palavra de Deus? Se coloca de pé, por gentileza, vem cá, servo do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Queria também saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que nos acompanham pela Web TV, pela Web Rádio. Seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo venha nesta noite nos guiar em todo o caminho de verdade. Convido você que está aqui, você que está do outro lado, pegue a poderosa palavra de Deus e abra juntamente comigo no Evangelho de João. João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. João, capítulo de número 12. Dá glória a Deus e aleluia, liberado, amém? Quem for achando pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. João, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 11. João 12, 1. Todos encontraram? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés
com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Versículo 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Versículo 11. Porque muito dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Podem tomar um assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Creio que todos nós que somos amantes da palavra de Deus, que somos apaixonados por Jesus, que guardamos a sua palavra, já passamos por isso que João deixou escrito. A epígrafe do texto vai dizer: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Só que aqui tem algo interessante. Esse capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo de número 11, não existiria na Bíblia Sagrada, se não existisse primeiramente João, capítulo de número 11. Aqui vemos Jesus Cristo e Lázaro, primeiramente, reunidos, o qual dar-se a entender que nesse momento é um momento de alegria, porque vamos dizer, aonde Jesus Cristo reencontra Lázaro depois da ressurreição. Só que esse momento de alegria entre Jesus e Lázaro não aconteceria se primeiro os dois não passassem pelo momento de tristeza. Que foi o que, irmão Dudu? Quando Lázaro veio a falecer. O que eu quero dizer com isso? Já começo a introduzir algo aos nossos corações. Se a gente quer ser feliz na presença de Deus, não tem como isso, se antes não passar pelo deserto. Quer dizer por quê? Marta, Maria, Lázaro passaram pelo momento difícil. Mas só o que chama a nossa atenção é que nesse momento difícil, Jesus estava com eles. Jesus estava com eles no momento difícil. E aí quando Jesus resolveu o problema deles, na hora da alegria, eles não esqueceram de Jesus. E aí já viu que às vezes a gente clama por Jesus, manda chamar Jesus no momento difícil. Mas quando chega o momento de alegria, nem todos se lembram de Jesus. Porque Jesus, dar-se a entender que Jesus chegou na casa de Lázaro, aonde Lázaro estava, de surpresa. Porque vai dizer, ele chegando em Betânia, foi aonde Lázaro estava. Mas quando Jesus chegou lá, todos se apressaram para fazer o melhor para Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. A epígrafe do texto diz que Maria ungiu os pés do Senhor Jesus. Mas eu quero falar hoje sobre dois personagens.
o qual nós lemos. Debaixo do tema, preste bem atenção, o tema desta noite é esse: aonde tem um Lázaro, tem também um Judas. Vou repetir: aonde tem um Lázaro, tem também um Judas. Por quê? Já viu? Primeiro, quem é Lázaro? Lázaro, trazendo para o nosso contexto, somos nós, todos nós, o quê? Que estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas veio Jesus Cristo através da sua palavra e nos vivificou. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega, manda tirar a pedra e diz o quê? Lázaro, vem para fora. Então vemos que Lázaro somos eu e você. Lázaro é aquele que o próprio Jesus chama de amigo. Se você ler João, capítulo de número 11, versículo de número 8, por ali, se não me falha a memória, ele vai dizer: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Lázaro é aquele que toda a sua família, suas irmãs serviam a Jesus Cristo. Então podemos dizer que Lázaro somos eu e você, antes de Cristo Jesus. Mas também a história conta que junto com Maria, com Marta, com Lázaro e com os demais que estavam à mesa, tinha um, Judas Iscariotes. Quem é Judas? Judas ficou conhecido como o traidor de Jesus. E biblicamente falando, dar-se a entender que de cada 12 pessoas, uma é o Judas. Não quero afrontar você, mas quero confrontar através da palavra. Vemos aqui, bem mais de 12 pessoas. Então não estamos livres de alguém aqui ainda ter o caráter de Judas. Porque a Bíblia diz que Jesus tinha 12, e no meio dos 12 tinha um que se chamava Judas. Então nessa noite, que a gente venha prestar atenção na palavra de Deus, para no final da mensagem, a gente entender se a gente é Lázaro ou se a gente ainda é Judas. A Bíblia diz, como eu gosto sempre de dizer, convido você a ficar com a Bíblia aberta. Em João, capítulo de número 12, a partir do 1º versículo. Para que todos nós venhamos tirar de cada versículo o nutriente para a nossa caminhada com Cristo. Por que, irmão Dudu? Enquanto há fôlego de vida, o Judas ainda pode se tornar um Lázaro. Basta ouvir a voz e obedecer. Vamos lá então, versículo de número 1. Vamos pegar versículo por versículo. Eu vou ler um versículo e você olha para cá, e a gente vai tirar alguma coisa daqui de dentro. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Aqui vemos a Bíblia narrando que Jesus chegou a um determinado lugar, chamado Betânia. E aí vou conjecturar para você entender. Quem sabe Jesus chegou nesse lugar em Betânia e se lembrou, pastor Daniel, mas aqui, Lázaro mora aqui. Eu vou dar um pulinho lá na casa de Lázaro. Eu vou lá visitar o meu amigo, porque olha só o que a Bíblia vai dizer. Chegou em Betânia, aonde estava Lázaro. Jesus foi até onde Lázaro estava. É a primeira vez, vou conjecturar para você, é a primeira vez que eu me lembro que o mestre vai atrás do discípulo. E aí Jesus Cristo, não, eu vou lá visitar Lázaro. Quem sabe a gente chega lá, Marta faz aquele bolinho,
para a gente tomar um café, para a gente bater um papo. Mas sabe o que é interessante? Talvez Jesus pensou, estou conjecturando, quem sabe Jesus pensou, eu vou dar uma passadinha lá na casa de Lázaro, para ver se ele está aproveitando a segunda oportunidade que eu lhe dei. Por quê? Lázaro estava morto, e Jesus o ressuscitou dos mortos. Talvez Jesus pensou consigo, Jesus foi ver o que Lázaro estava fazendo com a vida que Jesus lhe deu. E nós, o que temos feito com a vida que Jesus nos deu? Eu e você, sabemos que todos que nós aqui estamos aqui, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã em nossas vidas. E a gente, no decorrer desse dia, aproveitou as misericórdias do Senhor? O que nós temos feito com a vida que Jesus tem nos dado? Tanto a vida natural, quanto a vida espiritual. Será que nós estamos aproveitando esse tempo? O tempo da graça? Será que nós estamos aproveitando a graça? Ou a gente está recebendo a graça em vão? Como diz Paulo, não recebei a graça de Deus em vão. E aí as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. E para quê? Romanos capítulo de número 2 vai dizer que nós viemos aproveitar a bondade e a longanimidade de Deus para chegarmos ao arrependimento. E nós temos chegado a esse arrependimento? Temos aproveitado esse tempo de vida que o Senhor tem nos dado? Hoje eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa reclamava, e eu falei para ela, se você de manhã tivesse ligado o rádio, na estação lá, que fala do hospital, você ia ver a lista de pessoas que faleceram. E eu disse para ela, você tem que dar graças a Deus porque o seu nome não estava lá. Porque se o nome estiver naquela lista, não tem mais chance. Mas enquanto a vida é esperança, e quantas vezes a gente não aproveita a esperança? Não tem mais esperança quando Jesus Cristo diz, vem para fora, sai para fora, Lázaro. Porque, depois você vai entender melhor, apenas falar com Jesus e ouvir a Jesus não resolve, se não for colocado em prática. Talvez Jesus ressuscitou Lázaro. Por quê? Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque queria ter uma comunhão com ele. Por quê? Porque Lázaro era amigo. Então vemos que Jesus foi para a casa onde Lázaro estava. Já viu que a gente convida para a nossa casa aquele que temos intimidade? Dificilmente, estou falando dificilmente, a gente vai encontrar um estranho lá fora e vai abrir as portas para ele. Mas se é um amigo, se tem intimidade, convida. Varão, vem cá tomar um chimarrão. Vem cá conversar a palavra. Por quê? Porque se tem intimidade. Então Jesus Cristo deu a vida para mim e para você, porque Ele quer ter uma intimidade conosco. E aí, quem sabe, Jesus ressuscitou Lázaro para viver, preste atenção, talvez Jesus tenha ressuscitado Lázaro para Lázaro viver em comunhão com a sua família. Porque a Bíblia diz o quê? Efésios, capítulo de número 2 e versículo 19. Vai dizer que agora nós fizemos parte da família de Deus. Então, só que a família não é feita de uma única pessoa. Para ser considerado uma família, tem que ter no mínimo 2 pessoas. Vou trazer um exemplo para você. Talvez a gente passe por uma casa na beira da estrada e eu pergunte para o pastor Daniel, pastor Daniel, quem é que mora naquela casa? Ah, é o fulano de tal.
Ele mora sozinho, pastor. Mora, irmão Dudu. Ele não tem família. Por que a pessoa mora sozinha muitas vezes? Porque não tem família. Agora, se eu chegar e falar com o missionário Angildo, quem é que mora aí? Ah, é o pastor Daniel e sua família. Quer dizer, são pessoas que ele tem comunhão. São pessoas que moram na mesma casa. Mas já viu que às vezes a gente quer ter comunhão com Deus e não quer ter comunhão com a sua família? Com aqueles que fazem parte da família de Deus. Quem é que faz parte da família de Deus? É o irmão e a irmã que está sentado do seu lado. E nós temos tido comunhão com Deus e com sua família? Como anda? Vou fazer uma pergunta. Como anda a nossa comunhão com as nossas famílias? Como é que anda a sua comunhão com sua família natural? Com aqueles que têm o mesmo sangue que você? Será que a gente tem um bom relacionamento com as pessoas que são nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos? Como é que está a nossa comunhão dentro de casa? Será que ainda há dentro de casa um diálogo? Será que ainda há dentro de casa respeito? Será que há dentro de casa o amor? Já viu que às vezes a gente se preocupa, não entenda errado o que eu vou dizer, às vezes a gente se preocupa em evangelizar o mundo, mas esquece de começar por casa. Como é que está a nossa comunhão com a nossa família? Será que todo mundo fala com todo mundo? Ou acontece aquilo que o pastor Daniel trouxe para nós na terça-feira? Existe dentro da própria casa inimizade. Sendo que o pastor Daniel ensinou para a gente na terça, que havendo inimizade ainda, não passamos da morte para a vida. E aí outra pergunta, como está a nossa comunhão com a família de Deus? Será que nós estamos vivendo em comunhão com o irmão? Parece repetição de pregação, mas quem dá a direção é o Espírito Santo. É como eu falei na outra sexta-feira, ou eu estou com cera no ouvido e não consigo mais ouvir Deus, outra direção de Deus, ou alguém ainda precisa ouvir de novo a mensagem. Por que isso, irmão Dudu? Por que tu perguntou para mim como é que está a nossa relação com as famílias? Lembra o que Jesus falou, pastor? A casa dividida não subsistirá. Se existir tanto divisão na casa natural, na família natural, como na família espiritual, Satanás vai nos vencer. A Bíblia diz que nós somos chamados para andar em unidade. Um só sentimento, um só pensamento. Lembra a multidão de Atos, capítulo de número 4, versículo 32? Vai dizer que era o coração e a alma daqueles que criam em Jesus. E nós ainda queremos viver em comunhão? Será que a gente não está deixando Satanás entrar no meio e dividir aquilo que Jesus Cristo morreu para unir? Porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo de número 2, vai dizer, os judeus e os gentios foram unidos através da cruz de Cristo. Então Jesus Cristo morreu por nós para nos unir com Deus. E será que a gente mesmo não está se separando? Mas vamos lá. Versículo de número 2. Preste bem atenção, irmãos. Aqui tem muito mistério gostoso nesse versículo. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha só.
Então, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou em Betânia e foi até onde Lázaro estava. E chegando ali, fizeram uma ceia. Primeiro vamos frisar na palavra fizeram-lhe. Então, eles fizeram algo para Jesus. E nós, preste atenção na pergunta para você não entender errado. E nós, preste atenção. E nós, o que temos feito a Jesus? Eu e você, o que temos feito a Jesus? Por quê? Lembra o que Jesus disse? Tudo que fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, farás a mim. Quando Jesus Cristo está falando em Mateus 25, que ele diz que ele vai chegar e vai dizer, ó, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Então Jesus está dizendo, tudo que eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo a ele. Aí eu torno a perguntar, o que temos feito a Jesus? Ou em outras palavras, o que temos feito ao nosso próximo? Porque quando Jesus vai dizer, olha só, Jesus vai dizer, quando fizerem a um desses meus pequeninos irmãos. Irmãos, dar-se a entender novamente de família. O que temos feito para a nossa família espiritual? Bem ou mal? E aí uma pergunta. Glórias a Deus. Outra pergunta agora. O que temos feito para o reino de Deus? Eu e você. O que temos feito para o reino avançar? O que eu e você temos feito em prol do reino? Por quê? Porque se a gente não produzir frutos, a gente é inútil para o reino. Olha só, Lucas 13:7. E disse ao vinhateiro, eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente. Então, dar-se a entender que quando eu não produzo fruto, eu sou inútil para o reino. E aí Jesus Cristo disse o que em João 15:16? Não foi vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto. E o mais interessante, que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus está dizendo que eu e você fomos chamados para dar fruto. E mais interessante é que o fruto permaneça. Por quê? Dá fruto. Quando tudo está bom, é fácil. Agora Jesus quer saber se o fruto vai permanecer. E aí vem o deserto que foi trazido no início. Vou pegar um exemplo. Pegar um pé, vou conjecturar para você. Pegar um pé de laranjeira e ver de longe, todos os frutos são bons. Mas espera dar um pé de vento para ver. Se os ruins não vão cair. Se os podres não vão cair. Então por isso que Deus coloca nós na prensa, para quê? Para ver se o fruto é bom, para ver se o fruto permanece. Porque quando dá fruto na estação que está fácil, que o sol está brilhando, que a chuva está caindo, é fácil. Aí parece aquela figueira que estava à beira do caminho, é aquele que parece que é bonitinho, mas quando chega para querer o fruto, no tempo de colher o fruto, não tem nada. Por quê? Porque o fruto não permanece. Sabe o que é isso? São aquelas pessoas que vêm e ficam um tempo na presença de Deus, mas quando vem a aprovação, que é para ver se o fruto está docinho, não aguenta, cai do pé.
E a gente sabe que a gente está enxertado na videira. E nós precisamos da fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente tem que ter discernimento. No começo da caminhada eu orava assim: Jesus, me tira desse vale, me tira desse deserto. Aí depois, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Mas se fosse para tirar de lá, Deus não tinha nem colocado. Agora eu oro diferente. Deus, me capacita para o deserto. Me capacita para a provação. Para quê? Para que o fruto não venha cair. É coisa que a gente vai aprendendo com a caminhada. Às vezes a gente fica preocupado para Deus tirar. E não fica preocupado com aquilo que Deus quer ensinar. E aí o fruto não permanece. Se o fruto não permanecer, ou se chegar o tempo do fruto e não for encontrado o fruto, vai ser tirado o reino de nós e vai ser dado uma nação que deu seus frutos. Só a gente lê Mateus, vai dizer. E aí, sabe o que é interessante? É que o fruto, ele vai permanecer com perseverança. A gente vê se o fruto é bom ou não com o passar do tempo. Mas vamos lá, ainda no versículo de número 2. Fizeram-lhe, a gente já viu, pois ali. Então olha só, chegando Jesus ali naquele lugar, fizeram-lhe, pois ali. Pois ali, quer dizer, naquele lugar. Pois ali. Então quer dizer, fizeram naquele lugar uma ceia a Jesus. Pegou aí? Então, agora eu quero falar nisso, naquele lugar. Olha só, nós temos feito a diferença ali, ou naquele lugar aonde chegamos? Nós, como discípulos de Cristo, temos feito a diferença aonde chegamos? Por quê? Pode ver, aonde Jesus chegava, nunca permanecia da mesma maneira. Exemplo, Jairo. Jesus chegou na casa de Jairo. A filha estava morta. Jesus saiu da casa de Jairo, a filha estava viva. Então Jesus fez a diferença onde ele chegou. E aí a Bíblia diz para nós imitar quem? E aí, Pedro e João, Atos capítulo de número 3, vai dizer que todo dia tinha ali na porta do templo um homem coxo. Mas quando Pedro e João chegaram ali, eles fizeram a diferença, como assim? Levanta e anda. Pedro chega na casa de Cornélio e faz a diferença, porque Pedro está ministrando a palavra e de repente caiu o Espírito Santo, e as pessoas foram convertidas a Cristo Jesus. Nós temos anunciado a palavra onde temos chegado? Nós temos feito a diferença? E não importa aonde estejamos, se quisermos fazer a diferença, a gente vai fazer. Paulo e Silas, quem não lembra de Paulo e Silas? Foram presos, apanharam e adoraram a Deus na prisão, e fizeram a diferença na vida do carcereiro. Às vezes a gente diz: irmão Dudu, eu não consigo fazer a diferença porque eu estou no deserto. Paulo e Silas também estavam. Às vezes a gente diz: irmão Dudu, eu não consigo, aonde eu chego, pregar a palavra ou testemunhar de Jesus, porque eu tenho barreiras. Eu tenho barreira dentro de mim. Eu quero dar um conselho para você nessa noite. Preste atenção, depois você confere na Bíblia. Toda barreira cai na obediência à palavra e na oração.
Base bíblica, base bíblica. Josué capítulo de número 6. Quando Deus vai entregar a cidade de Jericó nas mãos de Josué, ele diz, ó, tu vai fazer assim, ó, preste atenção. Primeiro ele vai lançar a palavra, vai dizer o que tem que fazer. Ó, tu vai rodear a cidade por 7 dias. Nos 6 primeiros dias tu vai rodear uma vez. E no 7º dia, tu vai rodear 7 vezes. E aí no 7º dia, quando os sacerdotes tocarem a buzina alongadamente, o povo vai gritar e as muralhas vão cair. E assim foi feito. O primeiro dia foram rodear uma vez. Segundo dia, sucessivamente, até chegar o 7º dia. O 7º dia, creio eu, Josué chegou e falou para o sacerdote, é hoje. É hoje que vai cair. É hoje que tem que rodar 7 vezes ao redor da cidade, mas ela vai cair. E aí, eles rodaram as 7 vezes. Aí o sacerdote tocou a buzina alongadamente. E a Bíblia vai dizer, e o povo gritou. E quando o povo gritou, as muralhas caíram. Em algumas traduções vai estar aí, o povo clamou. O que é clamar? É orar. Porque lembra que Deus disse, clamai a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, se tem uma barreira impedindo a gente de pregar, a gente tem que quebrar essa barreira. Deus nos ensina que através da obediência à palavra e oração, não tem barreira que fique de pé diante do crente. Então, a partir desta noite, Deus já nos ensinou. Se ainda não te ensinado, ensinou. O que fazer para quebrar as barreiras? Por quê? Porque não pode ter empecilho da gente ajudar o reino a avançar. Nós temos que fazer o reino avançar e adiante. Mas já vi que às vezes a gente se acovarda. Aí eu quero perguntar, de novo. E nós? Temos feito a diferença em casa? Nós temos feito a diferença em casa? Como, irmão Dudu? Com o nosso testemunho. Porque às vezes tem aquelas pessoas que realmente não abrem espaço para a palavra. Pedro vai dizer isso, 1 Pedro capítulo número 3. Que é que as esposas vão ganhar os maridos no bom testemunho. Tem aquelas pessoas que a gente quer pregar, mas tem aquela, ela não abre o coração. Aí a gente ganha com o testemunho. Mas aqueles que dão abertura, nós temos pregado, nós temos feito a diferença em casa, orado, para que Deus venha abrir as portas para que a gente venha enxertar o evangelho. Então a primeira pergunta é essa, nós temos feito a diferença em casa? Porque como eu disse, amados irmãos, às vezes a gente se preocupa em pregar lá na África, esquece de pregar dentro de casa. Nós temos feito a diferença na escola, onde estudamos? A gente, creio que nem todos aqui estudam, mas alguns sim. Temos feito a diferença na escola. Por quê? Ou influenciamos, ou somos influenciados. Não podemos fugir disso. Ou a gente influencia as pessoas a virem a Cristo, ou o mundo nos influencia. Nós temos feito a diferença no trabalho. Aonde a gente trabalha, a gente tem feito a diferença. A gente tem falado de Cristo Jesus. E aí, para concluir, para a gente pular para o próximo tópico. Temos feito, preste atenção, temos feito a diferença na casa de oração, que é a igreja. Temos feito a diferença na igreja. Como eu faço a diferença na igreja? Fazendo a sua parte no corpo de Cristo. Todos nós temos feito o que Deus quer de nós dentro da casa de oração. Por quê? Preste atenção. Porque se eu não fizer a minha parte, eu vou sobrecarregar você. Porque o reino não pode parar por causa dos Judas que não querem. Judas não quis, Deus ergueu Matias. E o reino não para.
Então, se eu não fizer a minha parte, eu vou sobrecarregar você. E se você não fizer a sua parte, você vai me sobrecarregar. Então, temos feito a diferença na casa de Deus? Será que nós temos cumprindo o que Deus nos mandou fazer? Eu sei que é duro ouvir isso, mas para haver ressurreição, é necessário ser ouvida a voz de Cristo. Vamos lá. Agora aqui quero trazer uma coisa boa, vamos dizer assim, nesse versículo. Olha só. Fizeram-lhe, pois, ali uma... E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Olha só. Aqui, se a gente pegar, vou conjecturar para você entender. Vou conjecturar, olha só. Se a gente pegar o versículo no todo, mostra para a gente o que vai acontecer durante e depois do arrebatamento. Olha só. Por quê? Vou repetir. Se a gente pegar o versículo no todo e conjecturar, vai dar o que vai acontecer durante e depois do arrebatamento. Olha só, por quê? Está à mesa quem? Lázaro e Maria. Lázaro, aquele que ressurgiu dos mortos. Maria, aquela que estava viva. E eles estão aonde? Assentados à mesa com Jesus. Aí lembra o que Paulo diz? Nós que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Então aqui vemos aqueles que vão ressuscitar em Cristo Jesus, com aqueles que estão vivos, e todos vão se assentar à mesa com o Senhor. E sabe o que é interessante? Olha só. Só aconteceu a ceia porque Lázaro foi ressuscitado antes. Então Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro se encontrou com Maria e eles se encontraram com Jesus na ceia, que simboliza a boda do Cordeiro. Ei, aqueles que vão ressurgir e aqueles que estão vivos vão se encontrar com eles nas bodas. É isso que nos mantém vivo. É isso que faz a gente vir aqui toda sexta, toda terça e todo domingo. Se um versículo desse revelado aos nossos corações não nos motivar, eu não sei mais o que eu vou fazer. Não sei mais o que pregar. Se isso aqui não motivar eu e você a lutarmos pelo reino dos céus. E já viu que Jesus em nenhum momento ele mudou a ordem dos fatos. Primeiro, em João 11, ele ressuscita Lázaro. Só depois da ressurreição de Lázaro é que vão estar todos reunidos na mesa. Ei, será que você pode dar um glória a Jesus? Se isso não motivar a gente, nada mais vai motivar. Se isso não fazer arder o nosso coração, o que mais vai fazer arder? Se isso não motivar a gente a combater o combate do Evangelho, nada mais vai fazer. Versículo de número 3. Está pegando aí? Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Olha só, aqui é rápido, aqui o versículo de número 3 é muito rápido. Aprendemos duas coisas no versículo de número 3. Maria, irmã de Lázaro, ensina que o nosso lugar é aos pés de Jesus. Quer alcançar alguma coisa de Jesus espiritualmente falando? Vá aos seus pés. Mas já viu, preste atenção,
já viu que a Maria vai aos pés, mas Judas quer falar olho no olho. Você vai entender onde eu vou chegar. Ó, Maria se achega aos pés, não é a primeira vez. Porque eu acho que no próprio Evangelho de Lucas, quando ele vai falar de Marta e de Maria, vai dizer que Marta estava preocupada com os afazeres, mas Maria tinha escolhido a melhor parte, os pés. Então, se eu quero alguma coisa espiritual de Jesus, eu vou aos pés. Mas o Judas não, ele olha olho no olho, acha que é igual. E aí, uma pergunta para nós. A Bíblia vai dizer que quando Maria chegou ali, se encheu a casa de um cheiro de unguento. Aí eu quero perguntar agora, o que tem dentro da nossa casa? O que tem dentro da nossa casa? O que tem dentro de nós? Por quê? Às vezes, pode ser que alguém aqui nessa noite, também me incluo, não sou hipócrita, podemos estar igual os fariseus, bonitinho por fora, mas por dentro está cheio de ossos mortos, está cheio de pecado, está cheirando mal, igual Lázaro, antes da morte, antes da ressurreição, depois da morte. O que tem dentro do seu vaso? Será que tem aquele precioso tesouro que Paulo diz? Ou será que está cheio de qualquer outra coisa aí do diabo? Devemos refletir. Uma das vontades de Deus é a nossa santificação, que cada um saiba como cuidar do seu vaso. Nós temos cuidado do nosso vaso, aquele vaso que o oleiro fez com tanto carinho com as suas próprias mãos. Vamos lá, estou quase chegando onde eu quero. Versículo de número 4. Achou aí? Ó, preste bem atenção agora, por favor. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filhos de Simão, o que havia de trair, disse. Olha para cá. Agora, vou fazer você lembrar do tema. Aonde tem um Lázaro, tem também um Judas. Até agora vimos o Lázaro. Agora, segura aí na cadeira que a gente vai começar a falar desse cara, do Judas. Então preste atenção. Judas vai falar, preste atenção nisso. Versículo de número 5. Por que, Judas falando, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha só, preste atenção para você pegar o mistério. Vou repetir, quem está falando agora é Judas. Aí, se a gente parar a leitura aqui, fechar a Bíblia e ir embora, a gente vai ficar com uma impressão que Judas é um cara bom. Sabe? É aqueles Cornélios do século 21. Eu não matei, eu não roubei, mas ainda falta ouvir a palavra de Deus. Então, parece que Judas é bom, mas só que tem um porém, se a gente continuar a ler, Judas vai mostrar realmente quem ele é. Então, Judas, ou as pessoas que se parecem com Judas, são as pessoas que fingem se preocupar com os outros, mas que na verdade só pensam em si mesmas. Seus interesses vêm em primeiro lugar. Você lembra de alguém dentro da Bíblia Sagrada? Creio eu que tem vários, inúmeros exemplos. Mas o Senhor me fez lembrar de um. Um exemplo de uma pessoa que colocava as suas vontades, os seus desejos acima do chamado de Deus. Está lá no livro de Juízes. Sansão. Podemos ver na vida de Sansão alguém que tinha um chamado tremendo. Desde o anúncio do seu nascimento. Já foi algo tremendo. E aí, sabe o que mais me impacta?
na história de Sansão é a humildade de Manoá, seu pai. Quando Manoá vai orar, a mulher de Manoá vem e diz para ele: ó, o anjo apareceu e disse que eu vou ficar grávida. Mas aí Manoá não estava presente. Aí Manoá ora a Deus mais ou menos assim, ó: Senhor, manda o teu anjo aqui de novo para ensinar como nós devemos criar o menino. Já viu que às vezes falta isso em nossas vidas? Pedir direção a Deus. Mas vamos seguir. Isso aqui, vamos para outra hora isso aqui. Mas vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Olha só, olha só. Então, Sansão sempre colocou os seus desejos acima do chamado de Deus. Qual era o maior desejo de Sansão? Casar. Mas peraí. Paulo diz que a gente tem que fazer um culto. É errado casar? Biblicamente, não. Mas se tornou errado quando Sansão colocou a vontade de casar acima do chamado dele. Casar não é errado. Agora, errado é quando essa vontade passa acima da vontade de Deus. E aí vemos que Sansão sempre colocava o seu interesse acima da vontade de Deus. E deu no que deu. Só quando ele perdeu aquilo que fazia o pecar, foi que ele se concentrou no chamado de Deus. Só quando ele perdeu os olhos, porque tinha algo chamado concupiscência dos olhos na vida de Sansão. Ele não podia ver uma mulher que ele desejava. Sabe o que é interessante? É que a oração que Manoá fez, Deus respondeu. Quando Sansão chega e diz: olha, eu vi tal mulher. Aí vem o seu pai, creio eu, com aquela mansidão de pessoa mais idônea, e vai perguntar para ele: ei, meu filho, não tem alguém dentro do nosso povo para te casar? Precisa ser com uma inimiga. Mas só que Sansão tapou os ouvidos, talvez estava com cera nos ouvidos, e foi guiado pelos olhos. Aí, sabe o que é interessante? Os olhos, às vezes, eles nos enganam. Jesus, quando está escrevendo as cartas de Apocalipse, ele diz: ele não olha. Ele não diz olhe, ele diz ouça. Se fosse para olhar, se o certo fosse olhar, Jesus dizia: ei, olha. Não, ele disse: ouve. Ei, se está na dúvida, preste atenção, está na dúvida, feche os olhos e só ouça. Ei, se a tempestade está grande, feche os olhos e ouve, que Jesus vai dizer: aquieta-te, ó vento, e acalma-te, ó mar. Se o que está diante de você te assusta, feche os olhos, dobre o joelho, ore, que você vai ouvir a voz de Deus. Ei, não seja guiado pelos olhos, seja guiado pelo ouvido. Porque é o ouvido que traz a palavra de Deus aos nossos corações. E aí, vamos falar um pouquinho agora. Agora eu cheguei onde eu queria. Quem é Judas? Judas. Agora eu vou dar um pouquinho, algumas das características de Judas. Versículo 6, olha só. Vamos lá de novo. Versículo 6, achou aí? Ora, olha só, agora nós vamos começar a descobrir quem é Judas. Ora, ele, quem? Judas, disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, preste atenção, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Agora, e tirava o que ali se lançava. Olha só. Tirava o que ali se lançava. Então, Judas também é aquele, preste atenção, Judas também é aquele que tira ou arranca a semente que foi lançado no coração dos outros. Porque a Bíblia vai dizer que o dinheiro era depositado. Aqui a Bíblia está dizendo que o dinheiro era depositado, mas Judas vinha e arrancava. Então Judas é aquele que arranca a semente do coração dos irmãos. Porque ele arranca o que ali foi lançado.
E quantas vezes chega o Judas nos nossos ouvidos? Mas será que isso que o pregador pregou está certo? E como que se arranca? Como é que Judas faz? Com sua mente carnal. Ah, mas peraí, está falando muito do céu. Tem que falar um pouquinho das coisas da terra. Ei, isso é ser Judas. Com o seu comportamento e testemunho. É outra maneira de arrancar a semente. Por quê? Aqui vemos Jesus e os que estavam com eles felizes, porque Lázaro tinha ressuscitado, mas o Judas estava lá reclamando. Mas por que ela fez isso? Ei, qual é o testemunho que a gente está dando de Cristo Jesus? Porque todos estavam felizes, tanto que fizeram uma ceia. A ceia é o quê? É algo de alegria. É como a gente costuma fazer uma confraternização de amigos. E durante a confraternização tem alegria, tem riso, tem edificação. Mas o Judas está lá no canto reclamando. Ele está reclamando de uma das pessoas. Sabe o que é mais interessante? É que o Judas reclama de uma das pessoas que ajudou a organizar as coisas. Mas por que Maria fez assim? Ei, tome cuidado, para a gente não ser um Judas na vida do irmão. Como assim? Não arranque a semente do coração de ninguém. Pelo contrário, plante uma semente no coração do irmão. Judas é aquele, preste atenção, Judas é aquele que acha que sabe mais que Jesus. Olha só, versículo de número 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Judas estava dizendo: ei, Jesus, não pode fazer o que Maria está fazendo, tem que fazer assim. Judas é aquele que sabe mais, que acha que sabe mais que Jesus. Trazendo para o nosso contexto, aqueles que acham que sabe mais do que o pastor. Porque Jesus era o pastor. E aí são aqueles que chegam e dizem para o pastor: por que não 3 pontinhos? Por que não 3 pontinhos? Por que não pregas assim? Por que não fazes assim? Por que tu não vai lá? Olha só. Agora eu vou trazer um entendimento. Não é errado, preste atenção, não é errado dar uma ideia ao pastor. Porém, é errado dar a ideia visando o seu próprio bem e não o do corpo de Cristo. Então quer dizer, eu chegar e dar uma ideia para o pastor Daniel, que vai fazer o bem para todos, não é errado. Agora, errado é quando eu dou uma ideia pensando no que eu vou ganhar com aquilo. Não foi o que Judas fez. Mas por quê? Que não botou na bolsa? Porque se bota na bolsa eu pego. Então ele não estava pensando nos pobres, na necessidade dos outros, mas estava pensando no seu bolso. E quantos Judas tem aí fora só pensando nos bolsos? Os Judas do século 21. Aqueles que colocam a Bíblia debaixo do braço e só sabem pedir dinheiro. Tem o Judas aí também. Outra característica de Judas. Essa é forte, irmãos. Essa, se você entender, você vai dar um glória a Deus. Mas deixa eu concluir primeiro, peraí. Porque senão você vai dar um glória a Deus só para dizer que entendeu, mas eu nem expliquei ainda. Então, Judas, outra característica de Judas. Olha só, essa aqui é forte, irmãos. Está perto de Jesus, mas não há transformação. Vou repetir e vou explicar para você. São aqueles que estão perto de Jesus, mas não há transformação. Porque a Bíblia diz que Judas era o quê? Ladrão. Então ele estava perto de Jesus, mas ainda não tinha havido uma transformação. Por quê? Olha só, é diferente estar perto e estar em. Olha só, é diferente estar perto e estar
em. Um exemplo. Ó, estou perto de Curitiba. Um exemplo. Estou em Curitiba. É diferente. E aí lembra que Jesus Cristo diz em João capítulo de número 15, que é necessário estar nele, não perto. Então não adianta só estar perto de Jesus, tem que estar nele. Por quê? Porque ele foi transpassado na cruz, não para as pessoas estarem perto, mas para estarem enxertados nele. Estar nele é diferente. Estar perto e estar em Jesus Cristo. Olha só. Agora, esse aqui é forte, irmãos, esse aqui é forte. Ó, preste atenção, isso aqui é para a gente não cair no comodismo. Ó, falar com Jesus e ouvir não adianta nada se não tiver a prática. Ó, falar com Jesus e ouvir a sua voz não adianta nada se não tiver a prática. Exemplo, ouvir e falar com Jesus, até os demônios faziam isso. Lembra quando Jesus chega em Gadara? Pergunta, o homem se chega a ele, se dobra, e aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? Olha só, Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele vai responder, mas só responde quem ouviu a pergunta. E aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele vai dizer, Legião, porque somos muitos. Então, se eu estou orando bem, se eu estou ouvindo a voz de Deus, mas não colocar em prática, não adianta nada. Jonas orava, falava com Deus e ouvia, mas não praticou. O que aconteceu? Foi para o ventre da baleia. E a gente, se orar, ouvir e não obedecer, vai para a boca do leão. Hã? Então não adianta nada eu falar com Jesus, ouvir, mas não colocar em prática. Não adianta de nada. Vamos lá. Ó, essa aqui é forte, a penúltima. A penúltima para a gente encaminhar para o fim. A penúltima. Isso aqui eu já falei em outras oportunidades, mas vou repetir. Judas é aquele que sabe onde Jesus e os discípulos estão. Pode também estar, mas não quer estar. João 18:2. Vai dizer que Jesus estava no monte com os seus discípulos, e o versículo 2 vai dizer, e Judas sabia aonde era aquele lugar. Mas peraí, a Bíblia vai dizer que Judas conhecia aquele lugar, mas como é que eu vou conhecer? Se eu conheço é porque eu já estive ali. Deixa eu perguntar para você, você conhece os Estados Unidos? E o Braço do Norte? Mas por quê que você conhece o Braço do Norte? Porque você já esteve em? Então quer dizer, Judas sabia onde Jesus estava, só que ele não queria estar. Esse eu creio que foi o maior erro de Judas. Porque quando Jesus e os demais estavam ali em comunhão, Judas estava lá vendendo Jesus para os fariseus. E aí trazendo para nós, sabe o dia que tem culto, sabe a hora que tem culto, mas não quer vir no culto. Isso é comportamento de Judas. Não estou dizendo aqueles que moram longe, que não tem como vir. Não estou falando dos irmãos que estão acompanhando pela TV, pela rádio. Eu estou falando de nós, que moramos na redondeza. Quando a gente sabe que vai ter, que tem, e não vem, isso é caráter de Judas. Para encerrar, Judas, para encerrar essa parte, Judas é aquele que os seus passos e a sua maneira de viver vão levar à morte. Judas é aquele que a sua maneira de viver e de se comportar vai resultar na morte.
O que aconteceu com Judas? Todos nós sabemos. Mas, vamos lá, para a gente caminhar para o fim então. Versículo de número 7. Versículo 7 diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus. Agora quem vai falar é Jesus, olha só. Deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto. Interessante, eu quero frisar na primeira palavra que Jesus falou. Deixa. Mas por que Jesus falou isso? Jesus estava dizendo mais assim, ó, mais ou menos assim, ó. Judas, se tu não quer adorar, não adora, mas deixa Maria adorar. Judas, se tu não quer adorar, tá bom, vai embora, mas deixa Maria adorar. O que eu quero dizer com isso? Sabe, Judas também é aquele que muitas vezes não consegue orar e reclama da oração do irmão. Mas o irmão grita demais quando está orando. O irmão grita tanto que chega a suar, chega a ficar roxo. Ei, Judas, se não quer orar, deixa, no bom sentido da palavra, é claro, Maria orar. Ei, Judas é aquele que também não consegue orar, não consegue adorar e reclama do Lázaro que está caindo no mistério. Ei, se não consegue adorar, fica quietinho, mas deixa o Lázaro adorar. Ei, Judas é aquele que se incomoda com a intimidade de Lázaro. É aquele que não consegue sentir a presença e fica dizendo, oh, mas o irmão fica toda a vida no mistério. O irmão cai no mistério. Ei, Judas, não quer adorar? Vai, mas deixa Lázaro adorar. Deixa Maria adorar. Conclusão. Preste atenção, para você não se frustrar na fé. Agora um conselho, olha só. Preste atenção. Se você fizer, vão te criticar. Se você não fizer, vão criticar. Então somente adora Jesus. Ei, vou dizer de novo. Se você fizer, o Judas vai se levantar. Se você não fizer, Judas vai se levantar. Então somente adora. Somente segue Jesus e deixa o Judas. Ei, olha só, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Maria não se preocupou com Judas, mas com Jesus. Maria não se preocupou com o que Judas ia pensar, com o que Judas ia falar, ela só foi aos pés do mestre. Tem uma coincidência tremenda, sabia? Jesus e Judas, nome com 5 letras, todas as duas começam com J e terminam com S. Mas Maria escolheu Jesus, mas tem muita gente escolhendo Judas. E aí, versículo de número 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Olha só, estava falando ali para o irmão Carlinhos, era o único versículo dos 11, que o Senhor não tinha colocado nada no meu coração. Depois desse, a gente ia passar para o versículo de número 9. Mas eu sentado, relendo, falei para o irmão Carlinhos, irmão Carlinhos, isso aqui é um dos versículos da Bíblia que Satanás cega a gente, para a gente não ter entendimento. Por quê? Jesus, quem está falando aqui é Jesus. Então ele garante que na terra sempre vai haver os pobres. Mas já viu que as pessoas do século 21 lutam para não ser pobres e esquecem de buscar o reino? Lutam para ficar rico terrenamente e esquecem de buscar Jesus. É só ver as empresas trabalhando 24 horas, pessoas querendo ficar ricos, querendo ir de encontro à palavra de Jesus. Então, que a gente não venha querer ser igual Pedro, lutar contra aquilo que Jesus disse que vai acontecer. Pedro, tu vai me negar essa noite.
Eu, se necessário for, vou até a morte contigo. Sendo que Jesus já tinha dito. Vamos lá, versículo de número 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Agora, ó, e foram não só por causa de Jesus, vírgula, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Olha só. Então aqui a parte B do versículo vai dizer que as pessoas foram ali não somente para ver Jesus, mas também para ver também a Lázaro. Se as pessoas olharem para mim e para você, o que elas verão? As pessoas que estavam ali foram não só por causa de Jesus, mas para ver aquele a quem Jesus tinha ressuscitado. Se as pessoas, quem crê que já foi ressuscitado por Cristo espiritualmente, levanta a mão. Mas agora, se as pessoas olharem para mim e para você, o que elas vão ver? As obras da carne ou os frutos do Espírito? Lembra o estudo de terça? Que não haja em vós essas obras. Será que as pessoas vão ver as obras da carne ou os frutos do Espírito? Se as pessoas, como eu já disse aqui em outra pregação, mas eu vou repetir. Se as pessoas se espelharem em um de nós e disserem, ó, tudo que o irmão A ou a irmã A fizer, eu vou fazer, aonde essa pessoa vai passar a eternidade? Sabe quando a gente estava no mundo, a gente brincava daquela brincadeira, o sombra, sabe? Lembra? Que um fazia, o outro fazia. Se alguém quiser nos imitar na fé, aonde eles vão passar a eternidade? Versículo 10 e 11 para a gente concluir. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aqui, a gente vê. Vou resumir bem rápido. Porque Satanás luta tanto para nos matar na fé? Porque nós somos ressuscitados por Cristo através da sua palavra. Mas os religiosos, eles lutam para nos matar. Por quê? Para que as pessoas não creiam em Jesus através de nós. Jesus nos dá a vida através da sua palavra, para que as pessoas venham crer nele por meio da nossa vida. Agora você está entendendo? Porque Satanás nos odeia tanto? É porque nós fomos chamados para dar testemunho de Cristo. É para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas e venham crer nele. Que as pessoas venham reconhecer da onde Jesus nos tirou. Lázaro foi da sepultura, nós do lamaçal de pecado. E nos deu um banho no sangue do Cordeiro. É por isso que nós somos tão afrontados. É por isso que Satanás tenta roubar aquilo que, não é, que já é nosso. O que? A coroa. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ei, que a gente possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Que a gente possa ser as cartas de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo, num coração de carne. Ninguém escreve uma carta para ele mesmo ler. Deus escreve a sua palavra em nossos corações, não para ele ler, mas para as outras pessoas lerem. Nós fomos chamados para ser os porta-vozes do reino. Aonde a gente colocar o pé, a gente tem que representar o céu ali.
A gente não pode mudar aquele lugar, mas o que está dentro de nós pode mudar. Mas só vai mudar quando a gente for cheio do Espírito Santo, para não se encovardar. Sabe por quê? Às vezes a gente chega no lugar e não muda. Não muda a situação. Porque às vezes a gente ainda é os crentes Zacarias. Aqueles que não creem. E por não crerem, ficam mudos. Aí Paulo diz o quê? Crie. Por isso, falei. Às vezes, falta a gente crer. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Quando Pedro e João estão dizendo, ei, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Mas porque eram cheios do Espírito Santo. Ei, termino com algo que o Senhor trouxe ao meu coração e eu já reparti com você. Nós necessitamos ser os Joãos no meio de uma geração de Pedro. O que é isso, irmão Dudu? Pessoas com intimidade no meio de uma geração que não conhece a voz de Deus. Que a cada dia a gente venha a ser um Lázaro. Venha a reconhecer da onde Jesus nos tirou. Que a gente não venha se lembrar de Jesus só na hora do sofrimento. Mas que a gente, quando estiver passando pela hora da bonança, convide Jesus a entrar na sua casa, cear com você. Quando você sai de casa, convide Jesus para entrar no carro com você. Não se esqueça que Ele é a nossa proteção. Quando você chegar no lugar de trabalho, convide Jesus para entrar com você. E eu tenho certeza que quando Ele voltar e for entrar no reino dos céus, Ele também vai convidar você. Ei, que a gente não venha ser um Judas, mas um Lázaro. Mas também, encerro, já remato aqui. Que ficamos atentos. Que ficamos atentos, que possamos vigiar. Por quê? Aonde há um Lázaro, também há um Judas. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Tem outro texto que diz, e Judas, o que traíra. Quem já leu esse texto? Amém? Judas, o que traíra. Né? E parece que é o mesmo provérbio que a gente usa quase no cotidiano. Ele é um traíra. Você sabe de onde é que veio isso então, né, irmão? Isso é bíblico. E Judas, o que traíra. Né? Então você já pega isso daí em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Pegou aí, irmão, a pérola em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida aqui. Porque se Deus trouxe aqui porque Ele queria falar contigo, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus Cristo, amém? Isso a cada dia nos traz crescimento, maturidade espiritual, em nome de Jesus, amém? Aos irmãos que estão conectados através da Web TV, amém? Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente em nome de Cristo, amém? Através da Web Rádio, não esqueça amanhã, a partir do meio-dia, o programa Meio Dia com Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém? Estaremos ao vivo para a edificação da sua fé em nome de Jesus Cristo, amém? Vem com a gente adorar e glorificar o nome santo do Rei, amém? Ficar todos na paz do Senhor Jesus e estaremos orando pela sua vida em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Você vai vir aqui à frente, estarei orando por você. Se tiver enfermidade,